O dia 2 de outubro do ano de 1992, no estado de São Paulo, no presídio do Carandiru, houve uma rebelião dos internos do pavilhão 9 da cadeia. E essa rebelião culminou com uma terrível massacre. O conflito entre prisioneiros e a polícia gerou um triste número de 111 mortes. Sabe que esse dia foi um dia de tragédia. Mas houve uma rebelião que envolveu muito mais gente que o conflito de Carandiru. Uma rebelião universal, com efeitos catastróficos em todos os sentidos até os dias de hoje. Você lembra do dezembro do ano 2019? Todos nós fomos surpreendidos por uma notícia que ameaçava com a vida de toda a humanidade. Ouvimos falar do surgimento de uma pandemia chamada Covid-19. Esta pandemia trouxe tanta tragédia, crise, e cada dia leva milhares de pessoas para a morte. Mas a primeira pandemia ocorreu faz milhares de anos atrás, quando em um lugar perfeito apareceu pela primeira vez a mancha do pecado. E sabe onde começou? Lá no céu. Lá no céu, os anjos foram contaminados por o pecado, que foi como uma pandemia, mas essa pandemia também alcançou aqui a terra. E hoje, o pecado também leva milhares de pessoas cada dia para a morte eterna. Uma rebelião no céu, uma pandemia chamada pecado, quebrou a harmonia no universo perfeito que havia sido criado por Deus. Mas ali surge a pergunta: como o pecado apareceu? Como Satanás apareceu se Deus não criou alguém com maldade no seu coração? Graças a Deus que a Bíblia apresenta a origem e o fim do mal. Para isso, eu quero contar o que a Bíblia fala. Você sabe que todos os seres celestiais reconheciam a Deus com lealdade e amor. Ou seja, no universo havia perfeita harmonia. Misteriosamente, o mal começou no céu. Em um ser totalmente perfeito criado por Deus. Deus criou os anjos com liberdade e vontade para servir ao seu Criador. Porém, um deles perverteu a liberdade. Por isso, tornou-se independente de Deus e se rebelou contra Deus. Na Bíblia, usando a figura dos reis de Tiro e Babilônia, menciona como o pecado começou. Lá no livro de Isaías capítulo 14, verso 12 ao verso 14, no livro de Ezequiel capítulo 28, verso 12, verso 14, diz assim, verso 12: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Verso 14 diz: Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no santo monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra. Assim aparece como começou o pecado. E olha só, o pecado começou com um anjo que tinha características muito especiais. Número 1, ele era um querubim protetor. Quem é o querubim? Querubim é uma posição privilegiada entre os anjos. Sabe que o livro de Isaías, capítulo 37, verso 16, diz que Deus mora entre os querubins. Ou seja, os querubins estão diretamente na presença de Deus. Número 2, a Bíblia diz que ele foi criado perfeito. Ou seja, ele tinha prestígio. Seu nome significava portador da luz. Ele tinha glória. A terceira característica que a Bíblia fala é que ele estava cheio de beleza e sabedoria. Ou seja,
antes de sua rebelião, Lúcifer era um anjo nobre. Ele era perfeito. Seu porte era majestuoso. Uma luz especial brilhava no seu rosto. No entanto, o orgulho, a inveja e o egoísmo corromperam seu caráter. Por isso que em seu egoísmo, ele cobiçou ser igual a Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 14, o verso 13, o 12. Diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Verso 13, tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, Lúcifer desejava o poder e a posição de Deus. E no céu começou a contaminar a mente dos outros anjos, distorcendo o caráter de Deus, dizendo que Deus é injusto, que Deus é arbitrário, que suas leis não podem ser cumpridas e que Ele prometia a liberdade. Então, como uma pandemia, aquele sentimento foi rapidamente contaminando a todos os anjos. Você sabe que 1/3 dos anjos do céu foram contaminados e dali ele se tornou um adversário. Ele teve muitas oportunidades de se arrepender de seu mau caminho, mas seu orgulho não permitiu. E então ocorreu a primeira guerra no universo. O livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 ao verso 9, fala o seguinte. Diz assim, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Uma pergunta que muitos estão fazendo é por que Deus não destruiu Satanás quando ele se rebelou? Agora, se Deus tivesse destruído Satanás, uma dúvida teria surgido no universo. A dúvida seria, por que Deus o destruiu? Acaso ele estava certo e Deus quis silenciar o inimigo? E por isso que Deus permitiu que o tempo revelasse ao universo o verdadeiro caráter de Deus e a verdadeira maldade que havia no coração do inimigo. Mas você sabe que o pecado é um mistério. Como um coração perfeito foi contaminado? No entanto, sabemos que Deus criou seres livres e inteligentes para que pudessem servi-lo. E eles pudessem servi-lo de maneira voluntária, por amor. Era uma escolha. Mas um deles escolheu se rebelar contra Deus. Deus criou também Adão e Eva aqui na terra. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele não os criou como robôs programados para obedecer. Ele fez seres livres e inteligentes. Mas como você pode provar que você é livre? Quando a liberdade é posta à prova. Eles tiveram que passar por um pequeno teste. O livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, diz que Deus plantou uma árvore lá no meio do jardim do Éden. E Deus proibiu não comer do fruto de uma árvore. Agora, eu digo, este é um pequeno teste, porque teria sido muito difícil se Deus tivesse dito assim, só pode comer o fruto de uma árvore e tudo demais está proibido. É muito difícil. Mas Deus diz assim, você pode comer de tudo, menos do fruto de uma árvore. Então, aquele pequeno teste demonstraria sua lealdade e o amor para servir a Deus. Era um pequeno teste de obediência, fazendo o uso inteligente da sua liberdade. E você sabe que Adão e Eva foram avisados do maligno. Eles sabiam que só havia um lugar onde ele poderia tentá-los. Precisamente na árvore proibida. Mas olha só, como é o ser humano. O ser humano gosta de se aproximar de onde é proibido.
corre sempre os maiores riscos e acaba nos grilhões da tragédia e da morte. Um dia, Eva se separou de seu marido e se aproximou de onde não deveria. E ali aparece o livro de Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, e conta a triste história da queda do ser humano. Mas Eva nunca imaginou que Satanás viria disfarçado do mais belo animal da criação. Você sabia que a serpente hoje é um dos animais mais temíveis por causa da maldição após o pecado, mas lá no jardim do Éden era o animal mais lindo. Agora a serpente aparece falando com Eva. E Eva é seduzida pelo demônio, pois essa é a especialidade do demônio. Disfarçando-se do mais belo, depois seduzindo. Satanás hoje continua com a mesma estratégia. Ele nunca mostra o rosto. Ele se esconde atrás daquilo que atrai você, atrai sua atenção, para logo seduzir e conduzir o ser humano até a morte. Se o diabo quer arruinar a vida de uma menina, ele vai se esconder por trás de um belo jovem para separá-lo de Deus. Se ele quer arruinar a vida de um jovem, ele pode aparecer atrás de uma garota muito bonita para separá-lo de Deus. Ele atrai por meio de um lugar, uma pessoa, um vício. Tudo que separa você de Deus é usado pelo inimigo. Então, termine com tudo aquilo que não te ajuda a crescer, tudo aquilo que te impede de estar perto de Deus. E Satanás apareceu disfarçado. E a primeira coisa que colocou na mente de Eva foi a dúvida. Você sabe que a dúvida sempre será uma das maiores armas do diabo. O mesmo queria fazer com Jesus lá no deserto da tentação. Colocar dúvida em Jesus. Você lembra a primeira tentação? Se tu és o filho de Deus. O pai já havia falado com ele e havia dito assim: tu és meu filho amado. Agora Satanás vem dizendo: se tu és o filho de Deus. Lá no jardim do Éden, Deus havia dito que no dia que comerem do fruto da árvore proibida, vão morrer. Agora vem Satanás dizendo: não morrereis. O inimigo tem uma maneira interessante de colocar sua semente em nossa mente. Você sabe qual é? É através dos sentidos. Isso. Os sentidos são as portas do coração. Você decide abrir ou fechar, porque tudo que entra pelos nossos sentidos é com que nós preenchemos nossa mente. Olha só, lá no jardim do Éden aparecem os 5 sentidos. Eva viu o fruto. Número 2, ouviu a serpente. Número 3, pegou do fruto proibido. Número 4, comeu. Ou seja, Eva colocou seu apetite acima da palavra de Deus. O pecado era um ato consciente. Eva escolheu acreditar em Satanás ao invés de Deus. Ela aceitou a proposta que a serpente lhe deu. Qual a proposta? Você será como Deus. Ela se colocou de lado de Satanás, aceitando viver independente de Deus, sendo seu próprio Deus. É isso que agora Satanás consegue colocar na mente de milhares de pessoas, seduzindo pelos sentidos, para que você possa viver longe de Deus, uma vida sem regras, onde o apetite está acima da vontade de Deus, onde os sentimentos estão acima da palavra de Deus. Mas deixa eu lembrar uma coisa, Deus não criou robôs, Ele criou seres livres e inteligentes. Por isso, o melhor uso da sua inteligência é usar a sua liberdade para escolher amar e servir a Deus. Hoje você e eu temos a mesma liberdade para escolher o que é melhor. Infelizmente, muitos optam por um caminho diferente. Muitos optam por se rebelar contra Deus. Quando o pecado entrou em nosso planeta, afetou tudo. O
pecado foi como um vírus que se transmitiu rapidamente. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram. E o livro de Eclesiastes capítulo 7, verso 20, diz que não há pessoa que não peque. Ou seja, todos nós somos pecadores. Desde o momento em que nascemos, carregamos em nossa vida a inclinação de viver independente de Deus. Nós já viemos com um egoísmo enraizado em nosso coração. Diz Davi no livro de Salmos capítulo 51, verso 5, na maldade eu fui formado. Ou seja, nós já viemos com uma natureza de pecado. O vírus do pecado está dentro de nós. E se não tomarmos o remédio, morreremos lentamente e eternamente. E você sabe que o único remédio para o nosso problema é Jesus Cristo. Sem Jesus estamos perdidos. Ele é o caminho. O pecado nos separou da vida e nos colocou no terreno da morte. E se quisermos viver, temos que voltar a Jesus, porque Ele é vida. Ele é nossa única esperança de vida. Ninguém pode mudar a sua natureza pecaminosa, a menos que permita que Cristo faça. O pecado afetou totalmente o ser humano. Você sabe que o pecado afetou o intelecto humano? As emoções humanas, afetou suas motivações, sua consciência, sua vontade, sua vitalidade. Por isso, o pecado é considerado, é chamado o vírus mais mortal, porque destrói vidas, destrói famílias. E se o ser humano não busca o remédio que é Cristo, a cada dia você vai começar a morrer aos poucos, porque o pecado escraviza, o pecado te faz cego, o pecado faz você acreditar que é livre, para que você possa fazer o que quiser, mas você não sabe que é escravo. O pecado rouba seu sorriso, rouba seus sonhos, rouba sua vida, te deixa vazio e Satanás te faz acreditar que você se está divertindo, quando na realidade você se está destruindo. Por isso quem rejeita a salvação vive em constante autodestruição. Satanás não mudou de estratégia. Ele continua se disfarçando das coisas mais lindas para separar o ser humano de Deus. E quando você se separa de Deus, você se separa da vida. E quando você se separa da vida, você começa a morrer. Quando você se separa de Deus, sua vida é colocada sob o domínio do Satanás. E todos os seus desejos, seus impulsos estão em harmonia com os de Satanás. O livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 12 diz que o diabo desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. O apóstolo Pedro, o seu livro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que ele anda como um leão procurando alguém para destruir. O diabo é muito astuto. Ele é astuto para seduzir, para armar armadilhas. Ele pode até fazer falsos milagres para te separar da verdade. E se não conseguir com tudo isso, então ameaça, coloca dores, sofrimentos, tragédias, pandemias, para que o ser humano culpe a Deus. Para que você pense que Deus te abandonou, que não vale a pena continuar servindo a Deus. E por isso que Satanás comemora quando ele consegue você pensar, quando você acredita que Deus esqueceu de você. Quando você está culpando a Deus por todas as tragédias que acontecem com sua vida. Porém, como Jó, podemos ser fiel na adversidade. Porque Satanás nunca pode devorar, destruir alguém que se apega a Deus. Mesmo quando essa pessoa não entende o que está acontecendo. Mesmo na noite mais escura da sua vida. Para o inimigo destruir a tua vida, primeiro tem que separar você de Deus. Mas enquanto você se aproxime mais de Deus, Ele não poderá fazer nada contigo.
Por isso o livro de Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Todos os dias você tem dois caminhos. Ou você vai para Deus, ou você começa a fugir de Deus. Todos os dias você escolhe a esperança para a sua vida ou o desespero para a sua vida. A escuridão ou a luz. O livro de João, capítulo 3, verso 19, é um dos textos mais tristes. Ali diz que a condenação para o mundo é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais que a luz. Cada dia você escolhe viver. Ver ou morrer. O livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20, Deus diz assim: eu coloquei a vida e a morte. Escolhe a vida. Você sabe que este é o maior convite de Deus para você. Deixe o caminho da morte. Mas Deus somente pode convidar, Ele não pode forçá-lo. Porque Deus deu você liberdade.